Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fausto, eu sou aluno da disciplina de Física Básica aqui da USP, Campus São Carlos, e eu estou gravando esse vídeo para cumprir o trabalho 5 da disciplina, do professor Fernando Fernandes Paiva. E para esse trabalho eu escolhi essas três questões que envolvem conceitos de trabalho e energia. E vamos lá, vou começar por essa, que basicamente o que ela pede? Nós temos uma partícula A de massa m, que inicialmente está em repouso, e ela está posicionada a princípio na posição x igual a x0 no eixo x. E ela é sujeita a uma força repulsiva Fx, que é paralela a esse eixo, e que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, F é dado por A por x ao quadrado, né, em que A é uma constante positiva. Então, a partícula A, essa força de repulsão é gerada a partir de uma partícula B que está fixada, né? Essa partícula A, ela é largada no repouso e fica livre para se mover sob a influência da força. Com base nisso, a gente tem que encontrar uma expressão para o trabalho realizado sobre a força, pela força sobre A como função de x. Então nós temos que achar o trabalho. Eu vou chamar o trabalho de W maiúsculo, W. E a gente também tem que encontrar a energia cinética, SC, e a rapidez, que eu vou chamar de V, seria o módulo da velocidade, né? De A, no limite em que x tende ao infinito. Certo, vamos começar pelo trabalho. Para fazer isso, né, para calcular o trabalho, com base na força, nós temos que lembrar da definição de trabalho. O trabalho, ele é definido como sendo a integral da força, né, em função de x, dx. Nesse caso, nós queremos o trabalho realizado de x0, né, que é a posição inicial da partícula, até um x qualquer, já que a gente não sabe para onde a partícula vai. A gente quer uma função realmente em função de x. Então, isso vai ser a integral de x0 a x a por x ao quadrado, que é a função f de x, né? A função fx, na verdade, em função da distância no eixo x, vezes dx. Daí basta integrar isso aqui, né? Que vai ser igual a, que é uma constante, vezes a integral de 1 por x ao quadrado, que é menos 1 sobre x. Então a gente tem menos 1 sobre x aplicado em x e em x0. Abrindo essa expressão, nós vamos ter que o trabalho, então, ser igual a A. A gente vai ter menos 1 sobre x, menos 1 sobre x0. Então, fica 1 sobre x0 menos 1 sobre x. A expressão. 1 sobre x0 menos 1 sobre x. E aqui está a expressão para o trabalho em função dessa força F, com base na posição que a partícula termina, né? Que seria, nesse caso, x. E com base na posição que ela inicia, x0, e a constante também. Com base nisso, nós temos que calcular a energia cinética. E para isso, nós vamos usar o teorema, né, que relaciona o trabalho com energia cinética. Mas antes, nós precisamos saber qual é o trabalho realizado quando o x tende ao infinito, né? Então, temos que calcular o limite quando o x tende ao infinito do trabalho, né? W, que seria o próprio A por 1, x0, 1 por x. Isso é igual a quanto? Bom, esse termo, aliás, esse aqui é um sinal de menos, né? Mas não vai fazer diferença. Esse termo aqui, o x tende ao infinito, né?
Então, isso aqui vai tender a 1 sobre infinito. Então, 1 sobre x tende a zero. Então, por isso, o limite dessa expressão é a por x0. E esse seria o trabalho, né, que a força de repulsão exerceria sobre, realizaria sobre a partícula A, caso a gente considerasse ela indo até o infinito. Então, esse é o trabalho. Eu vou chamar isso aqui de trabalho no infinito, igual a por x0. Agora nós podemos calcular a energia cinética, né? Usando o teorema que diz que o trabalho seria, então, a variação da energia cinética. Nesse caso, é o trabalho no infinito, porque nós queremos a energia cinética no limite em que x tende ao infinito, né? Então, nós temos ΔSc, a variação da energia cinética vai ser m vezes a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, só que ela começa do repouso, né? Como está escrito aqui no enunciado. Então, é zero a velocidade inicial da partícula, dividido por 2, né? mv ao quadrado por 2 é a energia cinética. Aí a gente está pegando a variação, então tem que variar as velocidades, dado que m é constante, né? Então, isso é igual ao trabalho no infinito. Vou colocar aqui, trabalho infinito, que é A por x0. Ok, então, nós chegamos à conclusão que mv ao quadrado, que é a velocidade final, por 2, é igual a A por x0. Ou seja, acaba que, como ela parte do repouso, a energia cinética da partícula é igual, numericamente, ao seu trabalho. Então, nós podemos afirmar que é C no infinito, né? É igual a A por x0. Por fim, nós podemos calcular a rapidez, que seria o nosso V. A partir dessa expressão dá para fazer isso, né? Então, com base nisso, V ao quadrado é igual a 2A por m vezes x0. Então, 2A por m vezes x0. Então, V é igual a raiz 2A por m vezes x0. Se tudo estiver no SI, isso aqui fica em metros por segundo, mas depende das unidades para definir a unidade da velocidade. Nesse caso, o módulo da velocidade, porque a gente está falando da rapidez. Então, nós temos outra conclusão. E com isso, nós finalizamos a questão número 1. Calculamos o trabalho a partir da função f. Calculamos o trabalho no infinito. Calculamos a energia cinética da partícula, quando existe no infinito. E, por fim, a rapidez dessa partícula nessa situação. Agora, nós vamos para a segunda questão. Ok. Agora que a primeira questão já foi resolvida, nós vamos partir para a segunda. E do que se trata essa segunda questão? Então, nós temos a situação em que nós temos esse bloco aí de peso Fg, que está sendo elevado por um sistema aqui que tem uma polia móvel. E esse sistema ele eleva o bloco a partir dessa força F que a gente aplica na corda. Dado que sabemos disso, o item A ele quer saber o que acontece, né? Qual a distância que esse ponto aqui da corda ele se move, dado que o bloco se moveu para cima uma distância h. Então, ele moveu aqui uma distância h e a gente precisa saber quanto que o ponto de aplicação aqui da força move, né? Que seria uma distância x. Vou chamar de x, vou chamar de y. Então, aqui mais uma análise da situação, né?
Se esse bloco anda H para cima, então quer dizer que essa polia ela vem para cá. Só que se ela vem para cá, a quantidade de corda que não desce, né? Que não chega até aqui embaixo, é essa aqui, ó. Vou colocar em outra cor. E isso é H para descer e H para subir, né? Então, a conclusão é que a quantidade de corda que subiu aqui foi 2 vezes o valor de H, né? Então, a quantidade de corda que desce é 2H. Então, nós temos Y igual a 2H. Agora, em relação ao item B, ele pergunta qual o trabalho realizado pela corda sobre a carga, né? Então, vamos lá. Qual a situação aqui? Vamos assumir que esse sistema está em equilíbrio cinético, né? A carga subiu porque ela está em MRU, subindo para cima. Nesse caso, o sistema tem equilíbrio cinético, então, se aqui tem FG, puxando para baixo, aqui tem F de G por 2 e F de G por 2, né? Como a tensão na corda é a mesma em todos os pontos dela, essa função F é igual a essa tensão aqui, que é, de fato, F de G por 2. Né? Então, F é igual a F de G por 2. Com base nisso, ele quer que a gente calcule o trabalho realizado pela corda sobre a carga, né? Então, o trabalho, de maneira mais formal, né? O trabalho ele vai ser a integral de um ponto x0 a um ponto x da força vezes dx. Se a força é constante, ela sai multiplicando a integral, né? E o trabalho passa a ser x0 a x, a integral de x0 a x de dx. A gente vai considerar que a posição inicial é uma posição zero, né? Então, x0 igual a zero e x é seu próprio h, né? Porque o deslocamento da carga é h. Então, esse trabalho vai ser f vezes a integral de dx, né? 1 vezes dx é o próprio x. Então, vai ser x aplicado em o x igual a h e o x0 que vai ser zero. Porque começa do zero. Então, a conclusão é que eu vou chamar isso aqui de uma força qualquer, né? Uma força F'. Então vai ser, o trabalho vai ser dado por F' vezes H, né? Porque vai ficar x igual a H menos x igual a zero. Aí fica H. Agora a gente tem que sacar o quê? Que a gente quer o trabalho que a corda exerce sobre o bloco. Então a gente tem que somar essas duas forças. A gente tem que pegar a força resultante que a corda exerce sobre os blocos, que é de fato o próprio FG, né? Porque ela tem que ficar em MRU, o bloco tem que subir em MRU, né? Para as forças estarem em equilíbrio estático, aliás, equilíbrio cinético. Então, as cordas somando as forças tem que dar FG. Só que F é igual a FG por 2, então FG é 2F. Então, a nossa conclusão é que o trabalho, ele é 2F vezes H. Né? Então, o trabalho que a corda exerce sobre esse bloco, nessa subida, é 2FH. Essa é a nossa conclusão. E, de fato, faz sentido, né? O bloco sobe apenas H. 2 vezes F é a força que a corda aplica para esse bloco subir em H. Então, o trabalho que é dado pelo produto, com base no que a gente deduziu aqui, tem que ser esse valor. Agora, para o item C, ele pede uma coisa muito parecida, só que não é a mesma coisa. Ele pede qual é o trabalho que a gente, né? Ou seja, o que você realiza sobre a corda, né? Então, a gente puxa a corda, né? Então, qual é o trabalho que a gente exerce sobre a corda? Então, a gente tem que lembrar do item A. No item A, nós concluímos que a corda, ela desloca em 2H. Então, basta usar a mesma coisa. O trabalho
é F genérico, vezes D, né? Vezes a distância. Vezes o cosseno de θ também, né? Só que nesses casos a força é paralela ao deslocamento. Então, θ é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, nesse caso não faz diferença. E a gente multiplica pelo cosseno de θ porque nós estamos multiplicando duas grandezas vetoriais, né? Então, isso é um produto escalar. Por isso que tem que colocar o cosseno de θ. Mas não vem ao caso. Tá, então, o trabalho ele é a força F' vezes o deslocamento. Nesse caso, nós puxamos a corda com força F. E o deslocamento é 2H. Então, note que nós chegamos na mesma conclusão. O trabalho para puxar a corda, embora a força que a gente use seja menor, nós fazemos uma troca, né? Usamos menos força para puxar mais longe, né? Puxar mais, fazer um deslocamento maior. Só que daí o trabalho também é 2F vezes H. E essa questão, inclusive foi por isso que eu escolhi ela para fazer esse trabalho, é muito interessante porque ela nos permite concluir que, embora o sistema de polia móvel permita que nós usemos menos força para puxar uma carga para cima, a energia gasta é a mesma, mesmo usando uma força menor. Isso é muito interessante. E para finalizar essa questão, é pedido para a gente calcular a razão F por Fg, né? Segundo enunciado, que é a vantagem mecânica desse sistema. Então, acho que a essa altura do campeonato fica fácil de deduzir isso, né? F por Fg vai ser igual, a gente sabe que F é F de G por 2, então vai ser Fg por 2Fg, que vai ser igual, então, a 1 sobre 2. Essa é a vantagem mecânica do sistema. Então, com isso, a gente termina, finalmente, a segunda questão desse trabalho. E agora nós vamos partir para a terceira. Bom, agora que nós já concluímos tanto a questão 1 quanto a questão 2 desse trabalho, resta resolver essa terceira questão, que essencialmente trata de trabalho numa situação de plano inclinado. Então, partindo para o item A, o que nós temos? Nós precisamos determinar o trabalho dessa tensão T sobre esse bloco, dado que esse plano não tem atrito e dado que esse bloco vai se mover ao longo do plano uma distância x, né? Aqui não tem segredo, né? O trabalho é a força, né? T vezes x vezes o cosseno do ângulo entre os dois. O ângulo entre os dois é ser 0, então o cosseno de 0 é 1, então fica trabalho igual a T vezes x. Agora, para o item B, ele quer que a gente determine a rapidez da caixa como função de x. Para isso, nós precisamos saber que o trabalho resultante do movimento é igual à variação da energia cinética. Esse teorema é sempre válido, mesmo se a caixa está subindo, né? Não precisa estar, a caixa não precisa estar na horizontal, né? Não precisa se mover na horizontal para esse teorema valer. Então, vamos lá. Se o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética, quem é o trabalho resultante? O trabalho resultante é basicamente força vezes deslocamento, só que a gente trata força resultante. Força resultante aqui, então, é a tensão menos Px, né? Menos a componente x da força-peso do bloco. Isso tudo vezes x é igual à variação da energia cinética. Como a caixa ela começa do repouso, nós vamos ter m, que é a massa da caixa, vezes ΔV, aliás, perdão, vezes VF, que é a velocidade final, vou chamar de V mesmo, ao quadrado, menos zero ao quadrado, porque essa é a velocidade inicial,
E no início ele estava em repouso. Então vai ser basicamente mv ao quadrado sobre 2. Porque aqui nós teríamos v ao quadrado menos zero ao quadrado. O zero some, fica só o v. Com base nisso, fica mais fácil de calcular a velocidade da caixa, né? A rapidez, né? Então, o módulo da velocidade, no caso. Com base nisso, né, a velocidade ao quadrado, eu vou chamar a velocidade de rapidez, rapidez de velocidade como sendo a mesma coisa, porque já virou hábito. Então, a velocidade ao quadrado vai ser 2 vezes x por m, né? Vezes t menos px. Px seria o p, né? O peso da caixa, que é m vezes a gravidade, vezes o seno da inclinação do plano, seno de θ. Portanto, então, a rapidez vai ser a raiz de 2x por m vezes t, que é a tensão, menos mg seno de θ. E nós temos a nossa conclusão em relação à rapidez da caixa. Agora, para o item C, ele pede a potência desenvolvida pela tensão do fio como função de x. Então, qual é a potência que esse trabalho aqui gera? Para saber a potência, nós temos que lembrar que potência é a derivada do trabalho, né? Se a gente deriva o trabalho em relação ao tempo, nós obtemos a potência. Então, o derivado do trabalho seria o trabalho ponto, né? É igual a derivada dessa segunda expressão, que vai ser t vezes x ponto. Que é uma notação equivalente a fazer dx por dt, né? Então, w ponto é basicamente a potência, p, né? E x ponto é a derivada de x em relação ao tempo, que vai ser velocidade, né? Então, a potência vai ser t vezes a velocidade, que foi o que a gente acabou de calcular, né? Então, substituindo a expressão que a gente acabou de deduzir, a potência gerada pela tensão t vai ser a própria tensão t vezes a velocidade do bloco, né? Que é tudo isso aí. A raiz de 2xm por m vezes t, novamente, menos mg vezes o seno de θ. Que, se tudo tiver no SI, se todas as unidades estiverem no sistema internacional, a potência vai estar em watts, ou joules por segundo. Mas aí depende das unidades de todos os valores aqui. E nós chegamos então à nossa última conclusão, que é a potência do trabalho gerado pela tensão T. E com isso nós finalizamos o trabalho 5 da disciplina de Física Básica.